Boa noite, professor. Partida difícil hoje fora de casa. Queria sua avaliação no jogo. O Remo encontrou algumas dificuldades, principalmente no setor ofensivo. Essas dificuldades foram mais uma estratégia sua de jogar mais no contra-ataque, nos erros do adversário, ou foi uma imposição do Vila diante do Remo? Bem, antes de mais, boa noite. Sobre o ponto de vista estratégico e quem acompanha a nossa equipa, portanto, percebe muitas das vezes que tentamos retirar muita profundidade ao adversário, portanto, e sempre que isso aconteceu, o adversário, basicamente, nós deixamos os zagueiros livres para pedir a eles decidir, e sempre que isso aconteceu, o adversário errou. Sempre que nós quisemos subir um bocadinho a pressão, tivemos algumas dificuldades, portanto, é onde o nosso bloco ficou um bocadinho mais ou menos compacto, abriu muito espaço entre linhas, onde principalmente na primeira parte o adversário conseguiu encontrar 2 ou 3 situações. Foi um jogo onde nós sofremos sobre o ponto de vista físico, onde o adversário levou o jogo para um caminho muito físico, muito cruzamento, muito de primeiras e segundas bolas, muito duelo, e quando assim é, e nós perdemos muito duelo, perdemos muitas primeiras, perdemos também muitas segundas em algumas situações por estarmos as linhas um bocadinho mais longe, principalmente na primeira parte, fica tudo mais desafiante. E o adversário, não por aquilo que jogou, mas por aquilo que competiu. E nessa perspectiva, hoje não foi o nosso dia. É evidente que acabámos por ser premiados por um golo, mais pela coragem depois de sofrer, e nós continuamos o nosso caminho, somámos mais um ponto, e portanto jogámos 2 vezes fora seguidas, conquistámos 4. Repara que no último jogo em casa jogámos talvez a melhor partida da temporada e acabámos por sofrer um golo no apagar das luzes, num pênalti. Se calhar era um ponto que até mesmo o empate já era injusto. A derrota então nem se fala, mas se calhar hoje tínhamos 40 pontos. Mas isso dos 6, todas as equipas falam de 6, nós vamos construindo o nosso caminho. A nossa equipa é uma equipa extremamente difícil de bater, mesmo num dia em que nós não conseguimos muitos momentos jogar. Não conseguimos muitas das vezes encontrar o homem livre, sempre recebemos com bola com pressão, onde o adversário é o indicador dele, porque gera confronto físico, e aí nós hoje fomos mais frágeis, onde o adversário cresceu nesse sentido, mais uma vez, não por aquilo que jogou, mas por aquilo que competiu. Acabámos por ser premiados pela coragem que tivemos de ir em busca, depois de ter sofrido, da minha opinião, de uma forma justa pelo adversário. Acabamos por ser premiados. Mais vale somar do que sumir, e nós somamos mais um ponto na nossa caminhada. Obrigado. Tem moça Paty Souza, do Liberal. O Remo começou a ganhar território no último terço do segundo tempo, a partida de mudança. Mas gostaria de entender a Ricardo Marcano. Foi pensando em tê-lo como lateral direito para anular o lado esquerdo do Vila, ou foi pensando em tentar segurar a bola no campo de ataque? Não, temos que... Essa pergunta é malandra, mas eu vou desconstruir principalmente o jogo e o meu pensamento relativamente a essa mudança. Portanto, dentro da estrutura que nós tínhamos, o Marlon foi troca por troca com o Nico. Portanto, da mesma forma que no último jogo foi troca por troca com o Pedro Rocha. Portanto, e aí ninguém questionou. A partir do momento, e se quem fez a pergunta souber dentro da estrutura que nós alterámos, a partir do momento que o Nathan Santos saiu e ele saiu o Regis, nós passámos a construir uma linha A3 com o Camargo, Klaus, Reinaldo e Sávio com o Camargo. Portanto, onde o encasador era o Pedro Rocha e o outro era o Marrone. Agora, a partir do momento que nós... porque depois há uma parte defensiva, há o momento defensivo, e a parte do momento defensivo, o Marrone passou sim a formatar a linha de 4, porque naquela altura deixámos de ter um lateral, e sabíamos que o adversário, a partir do momento em que nós marcámos o golo, iria crescer porque iria em busca da vitória. Portanto, é uma questão normal. Portanto, a partir do momento em que nós, no momento ofensivo, o Marrone projeta-se, a partir do momento que nós
deixámos de ter o Natan e passámos a ter mais um homem ali do meio campo, porque eu formei um quadrado com o Natan Camargo e o Pavel, o Regis e o Natan. Larguras, Pedro Rocha e Mavon, João Pedro na frente. Portanto, é só ler o jogo e perceber que há uma fase ofensiva e uma defensiva. Semida, Paulo, a chave, Rarido. Antônio, o Olhava continua aí com você para indicado. Valeu pelo positivo história. O que você tem a falar desse jogo que o Remo mais se defendeu e atacou? As mudanças para a vitória, na sua opinião, não responderam? Responderam, portanto, tanto que acabámos por empatar. É evidente que as mudanças começaram logo no intervalo. Acho que, mais uma vez, fomos dominados fisicamente pelo adversário, porque competiu e levou isto para a dimensão física. E quando nós percebemos que a nossa equipa mais talentosa não conseguiu jogar, portanto, e nessa situação foi um jogo menos conseguido, mas também parabenizar os jogadores, porque 2 jogos fora, 4 pontos, numa caminhada em que somando pontos, e assim nós vamos construindo esta bonita história que estes jogadores estão a escrever, portanto, de uma equipa que veio da Série C e que hoje encontra-se no final, pelo menos deste jogo, em 5º lugar. Penso que é um ponto do G4. Portanto, o importante, eu já disse, eu percebo a ansiedade das pessoas, portanto, o nosso caminho é este, nós vamos continuar, é a equipe com menos derrotas na competição. É um caminho extraordinário que estes jogadores estão a fazer. Eu coloco a responsabilidade sempre nestes jogadores, porque são eles os obreiros desta bonita história. Já jogámos bem e não conseguimos o resultado. Hoje jogámos menos bem, acabámos por ser premiados pelo empate. Nós queríamos a vitória, mas acho que pelo jogo que foi, o empate acaba por ser com sabor a vitória. Essa é Bia. Ela recebeu uma proposta para participar de desfiles na cidade grande com todas as despesas pagas. Bia se encantou, ia ficar famosa, mas essa história tem outro lado. Chegando lá, ela recebeu a conta que deveria pagar e foi obrigada a trabalhar em regime de exploração sexual. Bia foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Mais um questionamento, professor, agora o próximo jogo em casa, né, com uma mudança de local. Sai do Mangueirão, mas não. Olha, inclusive o Mangueirão estava sempre lotado, apoio da torcida. Como que você vê essa mudança? Eu acho que o trabalho que os jogadores têm feito sobre o ponto de vista de fora de casa tem sido extraordinário. Percebo que o aproveitamento em casa, pelo menos desde que eu estou aqui, não é aquilo que nós ansiávamos. Portanto, repare que eu não vou contabilizando isso, mas apanhei do Cacheado que fala que desde que eu estou aqui estamos invictos fora de casa, e a equipa nunca tinha ganho fora de casa, portanto, e ela começou-se a ganhar um hábito, porque eu incuti também os jogadores perceber que os jogos em casa não são suficientes, portanto, mas a partir de agora, depois desta sequência de 2 jogos com 4 pontos fora de casa, o fator casa é um fator importante e nós temos que aproveitá-lo. Percebo que não temos tido o aproveitamento que nós gostaríamos, que eu gostaria, que a torcida gostaria, mas a partir do momento, até eu estou curioso para viver esse momento no Baianão, vivo diariamente treinando, portanto, sem público, não é? Portanto, agora com o apoio da torcida tenho a certeza que ela empurra em todos os meses, portanto, mais um momento aqui que nós percebemos a força deste gigante adormecido, digamos assim, e que com certeza que vai fazer do Baianão um caldeirão, e nós temos que fazer o nosso trabalho, a nossa parte, e aproveitar esse fator casa e continuar de uma vez por todas num caminho que nós queremos, e eu tenho a certeza que no final vai valer a pena. Considera o jogo mais fácil para o Atlético hoje estar na parte de baixo da tabela? Não. Não há jogos da Série B fáceis. E eu fui também aprendendo, porque nunca tinha disputado esta competição. Fui aprendendo também a viver, porque não tem nada a ver com Série A. É outra competição, é outro, parece que às vezes é outro esporte.
Não há adversários fáceis. Eu já vi o Botafogo de São Paulo numa situação de zona de rebaixamento aí ganhar ao Goiás, naquela altura era o líder da competição. Portanto, são jogos extremamente truncados, equilibrados, onde tem que se defender muito bem, tem que se, sobre o ponto de vista da transição, temos que ser muito letais. Quando tiramos a capacidade para ter bola, é não ir ao confronto físico, porque é uma competição muito mais física do que jogada. Aproveitar muito os momentos da bola parada. Repare que hoje sucedeu do primeiro gol de cruzamentos, nós através de um livro, portanto há poucos golos em organização. Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque leva-se muito isto para o lado mais físico, mais da bola parada, mais da transição, mas acaba por ser também, ao mesmo tempo, uma experiência que estou a tirar todo o proveito e, ao mesmo tempo, fascinante viver um outro lado de uma série diferente daquela que eu disputei, mas quero ajudar o Remo a ir para a elite do futebol brasileiro, porque é realmente um clube de massa, mas é evidente que nós temos que construir os alicerces para não bater lá e voltar. E esse sob o ponto de vista estrutural é algo que estava muito pano para mangas nós estarmos aqui a conversar, mas eu acho que, acima de tudo, para a sua pergunta, acho que estou bastante curioso, mas acho que temos claramente de tirar proveito e aumentar o aproveitamento dentro de casa para claramente continuarmos a construir esse caminho bonito que estes jogadores estão e bem a orgulhar-nos. Tá? Obrigado pela atenção.